exatamente nesse esquema. O que você tem de informação para a gente sobre isso, a repercussão dessa informação que foi dada pelo nosso queridíssimo aqui, Aguirre Talento? Fabiola, desde que o Cid foi preso no dia 3 de maio, né? E aí, desde ontem, quando o Aguirre trouxe essa informação exclusiva, né? Super importante em torno da delação, isso começou a circular entre militares, pessoas próximas ao Bolsonaro, que aí começou assim uma surpresa com relação específica a essa. E aí aqui estou falando do ponto de vista deles, tá? O que eu ouvi sobretudo entre os militares. E alguns deles me relataram o que aconteceu no dia da prisão do Cid, no dia 3 de maio, quando o Cid foi preso numa operação da Polícia Federal, ele, o Max Guilherme e o Sérgio Cordeiro, que eram os dois assessores do Bolsonaro, aí inclusive pós-presidência, que também são acusados por essa questão da fraude. O que eles contam, né? Essas pessoas que acompanharam aí o Cid durante o trajeto da casa dele até a Polícia Federal no dia 3 de maio, quando ele foi preso. Contam que o Cid estava branco, apavorado com tudo aquilo, e que ele começou a falar sobre a história, né, da falsificação dos cartões, e ele começou a dizer coisas como o presidente nunca me pediu, ele nem sabe disso. Inclusive, frente ali aos colegas, né, o Max, o Cordeiro, começou a assumir, não, fui eu que fiz para o Max, fui eu que fiz para o Cordeiro, fiz para minha família. Inclusive também, ali no Palácio, hoje mais cedo, algumas pessoas estavam me contando que ele era meio conhecido por ser a pessoa que resolvia essa questão da fabricação do cartão de vacinação falso. Então, essa revelação de que ele está acusando o Bolsonaro de ter ordenado a produção desses cartões falsificados, pegou todo esse grupo que inclusive acompanhou, né, esse momento da prisão bastante de surpresa. E a questão que vai ficar agora, Fabiola, é o que o Cid tem para corroborar, né? Cid tem mensagem, tem áudio, tem alguma coisa para corroborar que, de fato, o Bolsonaro ordenou as fraudes no cartão de vacinação. É bastante óbvio que o interessado seria, né, quem, para viajar, para sair, enfim, ter o uso do cartão de vacinação, é bastante óbvio que quem precisa disso é quem não tem a vacina que precisava falsificar. Mas tem um pouco esse questionamento em torno do que ele vai usar para poder garantir que o que ele está falando é verdade. Aí, assim, também conversando com pessoas da defesa, né? A defesa estava muito preocupada com essa questão do que ele está falando em torno da tentativa de um golpe de Estado. A defesa do Bolsonaro, nos últimos meses, aí, desde que se confirmou que o Cid está fazendo a delação, está bastante preocupada com a acusação de golpe de Estado. Então, ali, do ponto de vista deles, eles se sentem até, de certa maneira, se dizem seguros com relação à defesa em torno dessa questão dos certificados de vacina. A gente tem que acompanhar, né, Fabiola, porque a delação os depoimentos ainda estão ocorrendo, então a gente precisa ainda ver a íntegra, ver o que o Cid traz de detalhe, além das provas de corroboração, e também dos outros detalhes que ele vai trazer em torno dos outros episódios. Mas eu acho que vem muita notícia ainda nos próximos dias em torno das declarações do Mauro Cid, viu, Fabiola? Ô Ju, e os militares, hein? O que estão pensando sobre isso, de uma forma geral? Porque o que a gente está falando é da atuação aí do militar, e isso a todo momento esbarra, né? A responsabilidade dos militares, como que os militares vão responder, como é que essa situação chegou, né, nesse ponto em que está, e como é que os militares reagiram a essa fala do Cid? Já faz um tempo que eles se sentem desgastados, né? Eu acho que assim, muito antes, inclusive agora da delação, já desde janeiro, fevereiro, quando começam as primeiras suspeitas em torno do uso do cartão corporativo, aí depois isso amplia para a história das joias, aí vem a própria prisão do Cid, né?
e o Cid virou meio que, vamos dizer assim, o personagem central de problemas para as Forças Armadas em torno dessa proximidade com o Bolsonaro. A situação dos militares ela só se agrava ao longo do tempo. Agora tem o indiciamento deles na CPI, muito provavelmente o Cid também está citando militares, né, dentro da própria delação. Há um desgaste muito grande para as Forças Armadas de um modo geral. Então, há um mal-estar mesmo, né, que já vem se estendendo ao longo dos últimos meses. Como que eles vão trabalhar isso ao longo do tempo? Porque uma coisa que, para além do governo Bolsonaro, eles sempre se sentiram incomodados com todas as referências que se faz à ditadura, à imagem das Forças Armadas com a questão do saneamento disso em torno da Comissão da Verdade, mas aí eles sentiram no Bolsonaro uma maneira de se reafirmar novamente. Inclusive, me lembro de ter ouvido isso durante muito tempo. Agora nós voltamos pelo voto, fazendo referência ao fato que o Bolsonaro foi militar, de que, né, o ex-vice-presidente, né, o Hamilton Mourão, também tinha sido general, e aí acaba eleito junto com o Bolsonaro. Então, eles diziam isso, nós voltamos pelo voto. E aí o Bolsonaro, ao fazer essa mistura com a política e a radicalização e a tentativa de um golpe de Estado, joga de novo eles na vala, né? Joga eles de volta para esse lugar dessa imagem golpista, dessa imagem de ataque ao Estado. Então, tudo isso está num momento ruim, tende a piorar, porque o indiciamento da CPI provavelmente é bastante abaixo do que vai vir à tona quando essa delação for concluída e quando surgir a questão de denunciar as pessoas pelos crimes que elas cometeram contra o Estado brasileiro, porque este é o principal crime que está sendo investigado dentro desse inquérito, que é o inquérito das milícias digitais. O principal foco, a principal linha de investigação tem a ver com o Bolsonaro liderar uma organização criminosa que atacou o Estado brasileiro de diferentes pontos. Um deles é por meio da falsificação de documentos do Ministério da Saúde, do Conect SUS, pelos cartões de vacinação, e o outro é pela apropriação de patrimônio público via presentes, via as joias que foram dadas à presidência da República, que o Bolsonaro pegou para ele e começou a vender, né? Com a ajuda do Cid, com a ajuda do pai do Cid. E aí esses detalhes ainda estamos aguardando para saber para onde foi esse dinheiro dessas vendas. Mas essa é a grande linha, o ataque ao golpe de Estado. Os militares vão estar envolvidos nisso, Fabiola. Então, assim, esse é o primeiro conjunto de declarações em torno do cartão de vacinação, piora uma situação que já é bastante ruim nos últimos meses e que